Bom, prosseguindo, ainda na página 72 do livro de Evangelhos, vamos agora ao item 49, a mulher cananeia. Esse é um dos textos, irmãos, assim que às vezes gera umas interpretações mais estranhas do que nós temos no Novo Testamento, né? Então eu escolhi aí para nossa leitura Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28. O versículo 21 de Mateus capítulo 15. Abra a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Que diz: E partindo Jesus dali onde? Jesus estava na Galileia. Se você olhar no mapa de Canaã, você vai ver que a Galileia é a parte norte de Canaã, né? Normalmente chamado no Novo Testamento, a CPAD coloca no mapa dela Palestina nos dias do Novo Testamento, que os romanos vão dar esse nome de Palestina, ok? Eu continuo chamando de Canaã nos dias do Novo Testamento. Então ele estava na região de Canaã, na região norte, e ele vai para uma região mais ao norte e fora dos termos de Israel. Ele vai para a região de onde era, acredite, a Jezabel, aquela princesa que atormentou a vida dos israelitas, né? Ela era princesa dos sidônios. Então ele vai lá, Jesus vai pregar lá na região de Tiro e de Sidom. Veja, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Bom, a fama de Jesus corria. Os cananeus sabiam muito bem que os israelitas pregavam que o Messias viria, porque os judeus pregavam o Messias viria e vocês vão ser todos destruídos. Romanos vai ser destruído, tudo vai ser destruído. Antes, tempo ele dizia, não, quando o Messias vier vai destruir os gregos. Antes dizia, vai destruir os persas, antes os romanos. Então aquela era uma mensagem que era conhecida entre os pagãos, ok? Então quando chega no versículo 22, Jesus então está na região dos cananeus, aqueles que seguiam a religião antiga, que era a religião que tinha sido criada na Babilônia, a religião de Baal. Então no versículo 22 diz, e eis que uma mulher cananeia, ele está na região dos cananeus, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a palavra Senhor, bom, aqui nós só temos texto em grego, né? Mas eu falei para vocês no início do estudo dos evangelhos que o evangelho de Mateus acredita-se ter sido escrito em aramaico. O aramaico ele era muito próximo do hebraico e ela pode ter usado em aramaico o nome de Deus, Yahvé, porque eles sabiam que o Deus deles se chamava Baal e o Deus de Israel se chamava Yahvé. E o que Jesus vai fazer aqui é, na verdade, confrontar essa mulher para ela dar um testemunho contrário a Baal. É isso que as pessoas que criticam Jesus não analisam no texto, né? O que Jesus quer é que essa mulher ela reconheça que Baal ele não vale de nada. E quem se alimenta da doutrina de Baal é como um cão que se alimenta de lixo, porque ela sabia que os judeus falavam isso deles. Olha, essa doutrina aí de Baal é lixo, vocês são como cães, tá bom? E nós somos filhos de Deus. Eles sabiam que os judeus falavam isso. Então, quando ela diz Senhor, se nós formos pegar o texto em grego aqui, Senhor em grego é Kyrios, né? Bem, qual foi a palavra que ela usou lá em aramaico? Porque essa mulher, ela falava aramaico. E ela certamente se dirigiu, né, chamando Jesus de Yahvé. É o mais provável, tá bom? Ainda usa o seguinte, filho de Davi. Os cananeus, todos que viviam ali ao redor de Israel, eles sabiam que o Messias ele seria descendente de Davi.
Certamente essa mulher ouviu falar muito sobre Jesus, sobre os milagres que estavam sendo feitos. Então ela se dirige, né, a ele, pode ter usado só um termo Senhor, sendo que Senhor em aramaico, se você não sabe como se pronuncia Senhor em aramaico, é Baal. Baal significa Senhor ou provedor, né? Então é muito provável que ela tenha usado o termo Yahvé. É pouco provável que ela tenha falado em grego, mas não é impossível. Fica aqui a interrogação. Mas chamou ele de filho de Davi, ou seja, Messias de Israel. Esse seria o significado. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. O demônio, possessão demoníaca, irmãos, era comum naquela região. Principalmente por causa da religião deles. A religião dos sidônios era uma religião que era também chamada religião dos fenícios. Então, era uma religião que até crianças eles sacrificavam. É como a religião africana que você conhece hoje, né? Tá bom? Então, que até crianças eles sacrificavam. Então, muitas crianças eram consagradas quando elas nasciam e algumas até passavam pelo fogo. Então, essas crianças ficarem endemoniadas, possessas, isso era comum. E era algo que eles não tinham o que fazer. Eles se levavam lá para aqueles sacerdotes de Baal, que eles faziam ali algum movimento para a pessoa se acalmar. Nós normalmente chamamos isso de um acordo entre demônios. Certa vez uma pessoa me fez uma pergunta, e ela falou, olha, pastor, quando eu servia lá na Umbanda, né, às vezes eu via pessoas que eram curadas, como explicar isso? Eu falava assim, irmão, isso aí a gente descreve como um acordo entre demônios. A pessoa, por exemplo, andava com a dor no joelho. Ela ia lá na Umbanda pedir a cura, e o que eles faziam? Faziam um acordo, o demônio saía do joelho, daqui a pouco ela estava com a dor de cabeça. E assim a pessoa fica sempre presa. É assim que o inimigo faz. Bom, essa moça, então, ela estava endemoniada, né? Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, a mulher estava numa situação desesperada. Você tem um filho, né, uma filha, no caso vamos dizer, endemoniada dentro da sua casa, você não tem o que fazer, levar para os sacerdotes de Baal, eles não fazem nada. E então a mulher ficava gritando atrás deles. E vamos considerar, eles estavam em terra estranha, né? Estavam em terra estranha. Então ele falou, olha, despede ela. Versículo 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque nós temos certeza que Jesus está querendo gerar na mulher um testemunho. Ele saiu da terra onde estavam as ovelhas de Israel, ele vai para a região de Tiro e de Sidom, vai ser natural ele encontrar ali cananeus. Ok? Versículo 25. Então chegou ela e adorou. Ou seja, aquela mulher que vivia numa terra em que cultuava Baal e vivia de cultuar Baal, agora ela cultua, adora Jesus e diz, Senhor, socorre-me. De novo, ela usa a palavra Senhor, fica uma interrogação. Porque muito provavelmente ela estava falando em aramaico. Eu tenho dito para vocês que Jesus, nas suas pregações, normalmente ele falava aramaico. Por quê? Porque era a língua falada pelo povo. Poucos eram os que falavam grego. Poucos eram os que falavam hebraico. Lembre-se que o apóstolo Paulo, Atos 22, quando ele quer que o povo faça silêncio, ele fala em hebraico. Porque a maioria não entendia hebraico. Desde o cativeiro babilônio, já eram cerca de 600 anos, que o povo começou a desenvolver, a falar em aramaico, e muitas pessoas falavam em aramaico.
Tanto que havia, nesse período do Novo Testamento, um texto que era a tradução do Antigo Testamento hebraico para o aramaico. Ok? Então, ela, muito provavelmente, ela está falando, tá ok? Em aramaico. Ok? Esse texto do Novo Testamento era chamado de Targum, tá ok? Era chamado de Targum. Vou botar aqui eu saí para... Bom, então, Jesus Cristo, ela adorou Jesus e adorou dizendo, Senhor, como eu disse, nós não temos certeza, mas talvez ela estivesse usando o termo Yahvé. Socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Bom, até a expressão que Jesus usou, cunarion, faz referência a um cachorro de estimação, que está dentro da casa das pessoas. Tá bom? Então ele falou assim, não dá para tirar dos filhos e dar para os cães. Aquela mulher, certamente, ela sabia que os judeus falavam isso deles, que eles se alimentavam de lixo doutrinário. Então Jesus não está falando isso para ofender essa mulher. Mas Jesus está falando isso para arrancar um testemunho dessa mulher e principalmente fazer ela pensar em tudo que Baal, na verdade, não era, e em tudo que Yahvé era, porque quando ela fala que filho de Davi, ela está reconhecendo Jesus como Messias. E está dando um testemunho daquilo que ela ouvia sobre os judeus. No versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela está dizendo, olha, eu confesso, eu sirvo a Baal e servi a Baal, você, espiritualmente falando, você vive como se alimentando de lixo, porque era normalmente como os cães se alimentavam, se alimentando de lixo. Eu reconheço que essa é a minha situação. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou liberta, ou seja, a filha dela era possessa, teve o seu demônio expulso. Muito provavelmente aquela mulher consagrou a criança. Quando ela nasceu, ela foi consagrada a Baal. E o resultado foi que essa criança ficou possessa, endemoniada. Bom, o comentário no nosso livro diz, este texto é julgado por muitos como uma grande grosseria de Jesus, chamando aquela mulher de uma cachorrinha. Na verdade, não existe grosseria nenhuma. É uma questão doutrinária. Era notório a todos que os israelitas pregavam que somente Yahvé era Deus, que todos os outros se alimentavam de lixo doutrinário, que crer em Baal era um lixo doutrinário. Era isso que Jesus estava, vamos dizer, querendo arrancar como um testemunho da mulher, Tá bom? E diziam que por isso eles eram cães, no sentido espiritual, pois os tais se alimentavam de lixo, que era a doutrina de Baal. Quando Jesus diz que não pode tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus está confirmando que cultuar Baal é lixo doutrinário. E o alvo de Jesus é alcançado, pois a mulher, quando dá testemunho dizendo que os cães comem das migalhas
que caem das mesas, ela está confessando. Realmente, quem adora Baal se alimenta de lixo doutrinário. Eu busquei a ele, mas ele não respondeu. Reconheço que o Deus de Israel é o único que pode responder. Ou seja, eu aqui parafraseei, né, interpretei o que são essas palavras dessa mulher. Quando ela confessa, olha, os cães comem do que cai das migalhas, as migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Ou seja, eu quero participar um pouco, né, do que o Deus de Israel dá para os seus filhos. Porque também ela tinha visto a história. A própria religião de Baal, ela estava nesse período acabada, né? Para você ter ideia, havia uma divindade que ele chamava Heliogabal, que é uma mistura do deus grego Hélio com o deus cananeu Baal. E as divindades tinham se misturado, ou seja, os cananeus eles não valorizavam as divindades deles também, até porque eles não viam que aquelas divindades fizessem alguma coisa por eles. Não? E já os israelitas, eles viam, e principalmente estão vendo agora, quando um profeta ou Messias está operando maravilhas. E eles, como mostrei para você, já tinha notícia de endemoniados sendo libertos. E aquilo era notório. E o demoniado liberto, ele saiu pregando, como nós vimos. Onde que esse homem andou? Talvez ele esteve lá na região de Tiro e Sidom. Lembra de mim? Eu era aquele homem que andava naquele caminho e tal, ali e atacava as pessoas, e quando me prendia eu quebrava as cadeias. Olha aqui agora, eu estou liberto. Né? Estou liberto. Quem foi que me libertou? O filho de Davi, Jesus, o Messias está no mundo. O que aquele homem pregou, né, nós não temos como saber, mas eu acredito que foi uma pregação poderosa. Tá bom? A lição desse texto é: toda doutrina fora da palavra de Deus é lixo doutrinário. Nós não podemos fazer como alguns estão fazendo aí, chamando líderes de seitas que praticam paganismo, acreditam em purgatório, no caso do Papa, né? Como alguns estão fazendo, chamando ele de sua santidade. Aquilo lá é lixo doutrinário. Não tem dúvida que aquilo ali na história foi desenvolvendo heresias e heresias. E não tem diferença entre eles e essa mulher cananeia.